100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil, 7 horas e 3 minutos. Muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2020. Explosão em subestação da Enel deixa moradores de São João da Barra sem luz. Protocolos da Anvisa em prática no Porto do Açu para a prevenção do coronavírus. BR-356 bloqueada na altura de 3 vendas que corre riscos de alagamento. Polícia Ambiental prende 3 suspeitos de extrair argila ilegalmente em Poço Gordo. Após ser adiado, ProUni tem inscrição aberta. Sisu, estudantes dizem não conseguir se inscrever na lista de espera. Arroba do Boi Gordo segue em baixa no estado do Rio, negociada ontem a 168,50 à vista. Dólar comercial com nova alta de 0,62%, fechando quase a 4,22. Açúcar cristal saca de 50 quilos, cotada ontem a R$ 76,21, com menos 0,05% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. Moradores de São João da Barra ficaram por mais de 2 horas sem energia elétrica na noite desta terça-feira. Um transformador de energia da empresa Enel explodiu na subestação de Pontinha, afetando o fornecimento de energia na área central do município, Atafona e Gruçaí, por volta das 9 da noite da última terça. Segundo a concessionária, equipes de reparo especializadas foram enviadas ao local e por volta das 11h30 da noite o fornecimento já havia sido restabelecido. Em nota, a Enel explicou que uma falha em um dos transformadores da subestação Pontinha afetou o fornecimento no município de São João da Barra. Apesar dela ter informado que o serviço foi restabelecido por volta de 11h30, veranistas e moradores na área afetada queixaram-se da volta, que apresentou problemas de vai e volta da energia diversas vezes, antes de ser solucionado de maneira definitiva. A instabilidade do serviço de distribuição de energia elétrica em São João da Barra é um assunto recorrente e constante, causando prejuízo aos moradores, comerciantes e agora também aos veranistas. A gente já tem denunciado isso muito aqui no Mix Notícias. Uma das preocupações do Brasil com o coronavírus são as portas de entrada, aeroportos e portos como o do Açu, que recebem navios chineses. Ontem, a Prumo Logística informou que já toma medidas preventivas que são determinadas pela Anvisa. Em nota, a administração do Porto do Açu informou que os procedimentos para controle do coronavírus são conduzidos pela Anvisa e são os mesmos adotados para outras doenças, sendo, portanto, já estabelecidos e seguidos pelos portos brasileiros. O Porto do Açu atua em conformidade com os protocolos definidos pela agência reguladora, visando a segurança de suas operações e da comunidade local, e continuará acompanhando o assunto junto às autoridades responsáveis. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. A Defesa Civil de Campos informou na manhã de quarta-feira que a BR-356 será interditada devido ao risco do asfalto da rodovia ceder por conta da água do rio Muriaé, que está minando a estrutura da via. A água chegou até a BR-356 após o rompimento do dique de Boianga na tarde de terça-feira. Um bloqueio em uma manilha que passa sob a rodovia se rompeu na altura de 3 vendas e há risco de alagamentos na localidade. O trabalho foi feito após o rompimento do dique para evitar que a água do rio Muriaé passasse pela BR-356. Além de equipes do Poder Público que atuam na localidade, Corpo de Bombeiros, Marinha, Defesa Civil e Polícia Civil também estão atuando. Inclusive a Polícia Civil, que chegou com 2 helicópteros carregados de água potável que foi distribuída à população. Nesta madrugada, o rio Muriaé, em Campos, recebeu um grande volume de água. 3 homens foram presos em flagrante pela Polícia Ambiental enquanto faziam extração ilegal de argila em Poço Gordo, na Baixada Campista. De acordo com a Polícia Ambiental, os suspeitos usavam 3 retroescavadeiras e 3 caminhões para extrair e transportar o material. Ao serem abordados, os suspeitos apresentaram licença ambiental de uma cerâmica do município, mas o documento não permitia extração no local onde a equipe trabalhava. Além disso, somente um dos motoristas possuía habilitação. As chaves dos veículos foram recolhidas. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal. Mix Notícias. Já estão abertas as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, iniciativa que concede bolsas integrais e parciais em universidades privadas. Para concorrer, é preciso ter feito o Enem de 2019, estar na faixa de rendimentos exigidas pelo programa e fazer a candidatura no site do ProUni. O encerramento do período de inscrições foi estendido pelo MEC por causa da suspensão na Justiça do Sisu, após erro na correção do Enem. Agora ele segue até 1º de fevereiro. Para participar, o candidato precisa ter
ter feito a edição 2019 e não pode ter um diploma do ensino superior. Também é preciso se enquadrar em um dos seguintes critérios de renda para concorrer às bolsas integrais: renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo, e também, para concorrer às bolsas parciais, renda familiar bruta mensal per capita de até 3 salários mínimos. Estudantes que tentaram se inscrever pelo SISU enfrentaram mais um desafio ontem, quarta-feira. Quem se inscreveu apenas em uma opção de curso não consegue entrar para a lista de espera de sua primeira opção, porque o sistema diz que já está na lista da segunda, que nunca foi marcada. O erro já chegou aos Trend Topics do Twitter com a hashtag erro na lista de espera. Alguns estudantes dizem na rede social que conseguiram se inscrever na lista de espera via guia anônima. Procurado, o Ministério da Educação informou que ainda está apurando as informações com a área técnica. Mix. Devido à recuperação do pavimento da pista de subida, o acesso ao topo do Morro do Itaoca estará interditado até o próximo domingo. As intervenções na área de proteção ambiental do Itaoca são custeadas com recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, que tem destinação exclusiva a ações voltadas ao meio ambiente. Na semana retrasada, a colocação de uma manilha causou transtornos às empresas de comunicação como TVs, rádios, telefonia, internet e também Polícia Rodoviária Federal, Bombeiros e Polícia Militar pelo atraso no planejamento da obra. No pé do morro serão construídos banheiros, guarita, pórtico e estacionamento com 35 vagas. Haverá recuperação do pavimento da pista de subida, canaleta de drenagem, sinalização turística, trilha para corrida e nova pista de voo livre, projetada pela UENF nos padrões para eventos de nível nacional. A preocupação com a preservação pode ser comprometida. Afinal, o ser humano, onde chega, agride o meio ambiente. Só a sinalização não é suficiente para evitar futuros estragos. A UENF não é apenas uma das maiores do Brasil, como possui um orçamento anual de 280 milhões de reais, maior do que o da maioria dos municípios do estado. De olho nos editais e concorrências a serem publicadas pela instituição este ano, comerciantes de campos se preparam para ter acesso a essas oportunidades. O que ocorre é que, na maioria das vezes, esses produtos são comprados de empresas de outras praças. Em Campos, há empresas que têm condições de participar destes pregões. Há um leque de oportunidades para comercialização de insumos utilizados pela universidade, como papel, computadores e outros equipamentos, além de serviços de manutenção em geral, assim como gêneros alimentícios, já que ali funciona o restaurante universitário. Vamos nos preparar para isso, obtermos informações sobre as modalidades de pregão e fazer com que esse dinheiro fique em nossa cidade, afirmou um comerciante. Mix Notícias. O diretor executivo do Programa de Emergências da Organização Mundial de Saúde, Michael Ryan, disse ontem que 2% dos casos do novo coronavírus confirmados até agora resultaram em morte. Segundo a OMS, o órgão vai realizar uma nova reunião do seu comitê hoje para analisar se será declarada a situação de emergência global para o novo coronavírus. O mundo inteiro precisa estar alerta, precisa agir e estar pronto para qualquer caso que apareça, disse Michael. O diretor elogiou os esforços da China para conter o surto e disse que ainda há oportunidade de parar o vírus. Temos que se basear nas nossas ações em evidências imperfeitas para criar uma estratégia de bloqueio da doença com um impacto mínimo na sociedade e economia, disse o diretor. O Brasil tem 9 casos suspeitos e 33 notificações de coronavírus. As informações foram divulgadas ontem, quarta-feira, em coletiva de imprensa do Ministério da Saúde. Os dados são referentes ao período de 18 a 29 de janeiro. 9 casos suspeitos, 33 notificações, 0 casos prováveis e 0 confirmados. 4 casos descartados e 20 excluídos. Os casos suspeitos estão localizados em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Ceará. Nenhum de nós tem possibilidade de dizer com que velocidade esse possível surto irá se desenvolver no país. No momento atual, faremos uma campanha de recomendações do mesmo modo que fizemos no caso da influenza. Não existe ainda nenhuma decisão de alguma interferência ou intervenção em relação ao carnaval, disse João Gabardo dos Reis, secretário executivo do Ministério da Saúde. Mix. As contas do governo apresentaram um déficit primário de 93
65 bilhões e 65 milhões de reais em 2019, informou nesta quarta-feira a Secretaria do Tesouro Nacional. Isso significa que as despesas do governo federal no ano passado superaram as receitas com impostos e tributos nesse valor. O conceito não inclui os gastos do governo com o pagamento dos juros da dívida pública. Foi o 6º ano seguido em que as contas ficaram no vermelho. Segundo a série histórica do Tesouro Nacional, esse também foi o menor rombo fiscal desde 2014, ou seja, em 5 anos. Em 2018, o déficit somou 120 bilhões de reais. A medida provisória para a contratação de servidores aposentados para trabalhar no INSS deve ser assinada pelo governo federal na próxima semana, segundo o secretário especial de Trabalho e Previdência, Rogério Marinho. Essa é uma das principais medidas previstas junto com a convocação de militares da reserva para reduzir a fila de espera das concessões dos benefícios previdenciários em todo o país. 1,5 milhão de pedidos estão parados por falha no sistema do Instituto. Marinho também anunciou para o final da próxima semana a assinatura de um decreto com mais de 300 artigos que, segundo ele, deverá desburocratizar o acesso aos benefícios. São quase 2 milhões de pedidos de brasileiros aguardando uma resposta do INSS para aposentadorias e outros benefícios como salário maternidade e auxílio-doença. Desses, 500 mil estão à espera de documentos que dependem do segurado, mas quase 1,5 milhão estão parados por falha no sistema. Mix Notícias. Em entrevista concedida ao jornal britânico The Guardian, Tuntiak Catan, indígena do povo Equador Surrá, que é vice-presidente da Coordenadoria das Organizações Indígenas da Bacia do Rio Amazonas e que foi o primeiro indígena a ser convocado para uma reunião de cúpula da ONU que trata de questões climáticas no ano passado. A fala de Catan contradiz claramente o que é dito por Bolsonaro. Diferentemente do que pensa o presidente da República, os indígenas podem ser, isto sim, conselheiros para lidar com as necessidades de preservar solos, rios e florestas. Somos os defensores da natureza, da vida das florestas, de nossos territórios. O mundo está investindo muito em dinheiro para implementar políticas públicas de combate às mudanças climáticas, ajudar na conservação e restauração. Mas essas políticas são feitas nos escritórios por especialistas técnicos com pouco ou nenhum conhecimento da terra, disse ele. A Companhia Estadual de Água e Esgoto, estatal vinculada ao governo do Rio, informou nesta quarta-feira que começou a aplicar argila ionicamente modificada na lagoa próxima à captação da estação de tratamento da água de Guandu. O objetivo é melhorar a qualidade da água distribuída à população. A SEDAI diz que o problema ocorre devido à proliferação de alga geosmina e que o consumo da água não traz risco à saúde. De outro lado, em nota técnica divulgada no dia 15, pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro afirmaram que a situação é o resultado da falta de tratamento de esgoto sanitário nas áreas urbanas. Na semana passada, o Ministério Público do Rio de Janeiro ingressou com ação pedindo à Justiça que obrigue a estatal a publicizar mais de 70 laudos comprobatórios da qualidade da água. O presidente Jair Bolsonaro escreveu em uma rede social nesta quinta-feira que vai tornar sem efeito a admissão do ex-número 2 da Casa Civil, Vicente Santini, no novo cargo. Esta é a segunda vez na semana que Bolsonaro anuncia a saída de Santini de algum posto no governo. Santini foi exonerado pela primeira vez por Bolsonaro do cargo de secretário executivo da Casa Civil na quarta-feira, dia 29. O presidente não gostou de ele ter usado um voo da Força Aérea Brasileira para viajar à Índia. Logo depois, Santini foi nomeado novamente para outro cargo na Casa Civil. Ele seria assessor especial da Secretaria Especial de Relacionamento Externo da Casa Civil. Agora, o presidente está dispensando o servidor também da nova função. Um dos motivos para o afastamento de Vicente Santini da Secretaria Executiva da Casa Civil pelo presidente Jair Bolsonaro, o uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira por até 3 passageiros ocorreu em outras ocasiões no ano passado. Há casos em que apenas o titular da pasta estava no voo. Levantamento de um jornal, a partir de registros da FAB de 2019, identificou 72 voos nacionais e 8 internacionais, feito por 14 ministros e 3 autoridades das Forças Armadas, nos quais haviam até 3 passageiros a bordo. O deslocamento com aviões da FAB é permitido para ministros, vice-presidente da República, presidentes do Senado, Câmara e do Supremo Tribunal Federal.
e comandantes das Forças Armadas, sem restrições quanto ao número de passageiros. Os registros apontam que, entre os ministros, apenas Ricardo Salles, do Meio Ambiente, fez voos internacionais com até 3 passageiros. Foram 6 trechos. Ele foi sozinho ao Quênia em março e voltou ao Brasil em um voo com 3 passageiros. Salles usou uma aeronave para ir e retornar de Buenos Aires em maio e fez uma viagem apenas de ida à capital dos Estados Unidos, ambas com outros 2 passageiros. O ministro também retornou sozinho em março de Punta Arenas, no Chile. Mix Notícias. O Rio Paraíba do Sul, ao longo dos anos, vem sofrendo com despejos de esgoto e resíduos industriais em todos os estados por onde passa. Em Itatiaia, conforme matéria, existem denúncias dessa prática. E também no Rio de Janeiro, como no caso da estação de Guandu. 80% do fornecimento da capital é do Paraíba do Sul. Nesta terça-feira, a reportagem da Mix detectou no quilômetro 10 da RJ 158 em São Fidélis possíveis despejos da mineradora Morro Azul, no Paraíba. A Prefeitura de São Fidélis deve tomar providências junto aos órgãos fiscalizadores para parar essa poluição. O meio ambiente agradece e o nosso Paraíba do Sul também. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse ontem que os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da Educação, Abraham Weintraub, radicalizaram demais e perderam a condição de interlocução, fragilizando a posição do governo do presidente Bolsonaro, em 2 áreas que avalia como fundamentais. Maia afirmou que o crescimento econômico pode ser menor que o esperado neste ano por causa da questão ambiental e que a atuação do Weintraub no MEC manda um sinal ruim para os investidores. Eu não sei como o governo vai fazer, como seu ministro do Meio Ambiente. Acho que de alguma forma ele perdeu as condições de ser interlocutor. Acho que ele radicalizou demais. A mesma coisa com o Ministério da Educação, disse Maia. O presidente da Câmara afirmou que Weintraub pode desestimular investidores que desejam apostar no Brasil. 100.7 Mix. O novo presidente do INSS, Leonardo Rolim, entende que o órgão precisa de menos servidores efetivos do que a quantidade existente hoje e que é necessário uma mudança do perfil desses servidores, diante da digitalização do ingresso e do processamento de novos benefícios decorrente do chamado INSS Digital. Este diagnóstico foi feito por Rolim junto à sua equipe poucos dias antes de ser anunciado como novo presidente do INSS. Uma diferença marca os 2 gestores. O primeiro não vê razão em contratação de mais servidores para a estrutura do órgão, enquanto o segundo mapeou, ainda em julho de 2019, a necessidade de mais de 13.500 funcionários para cuidar da análise de novos pedidos e da fila já formada. Uma expedição no Rio Amazonas e afluentes realizada por especialistas coleta informações sobre vazão e nível dos rios e ainda perfis de linha de água para validar dados que anteriormente foram analisados através de satélites da Agência Espacial Francesa e da NASA. A intenção é aprimorar as previsões de inundações na região, principalmente entre o Amapá e o Pará. O estudo faz parte de um acordo de cooperação assinado entre o Serviço Geológico do Brasil e o Instituto de Pesquisa para Desenvolvimento da França. A viagem para realizar a coleta presencial dos dados começou na quarta-feira, dia 29. São 10 cientistas do CPRM, do IRD, da Universidade Federal do Oeste do Pará e do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, que saíram de Santarém, no Pará, tendo como destino final o município de Santana, também no estado do Pará. Mix Notícias. Até 2025, veículos capazes de ir de um ponto a outro sem serem conduzidos por motoristas deverão estar disponíveis no mercado, o que deverá marcar o início das mudanças no meio de transporte e na organização das cidades. No Reino Unido, Kevin Vincent é um dos nomes por trás das pesquisas que possibilitarão o funcionamento desses carros. Ele é o diretor do Centro de Pesquisas de Automóveis Autônomos e Conectados da Universidade de Coventry. A Universidade de Coventry tradicionalmente tem forte atuação na indústria e é parceira de companhias como a Siemens, Toyota, Ford e até mesmo da empresa brasileira de aeronáutica Embraer. Na universidade, por exemplo, foi desenvolvida a bicicleta como conhecemos hoje. O projeto dos veículos é desenvolvido em parceria com a Orabiramira, entre outras empresas. No estado do Rio de Janeiro, o Paraíba do Sul corta 37 municípios e 57 cidades fluminenses estão na bacia. O rio é a única fonte de abastecimento de água para 12 milhões de habitantes do estado, incluindo 85% da região metropolitana. Mas em seu curso, boa parte de sua bacia, a degradação é flagrante. Correnteza abaixo. Logo a primeira cidade fluminense em seu trajeto, Itatiaia, de 28 mil habitantes, tem 0 de tratamento de esgoto. Em Resende, com 117 mil moradores, foi construído
construída uma área de lazer à beira-rio com pista de ciclismo e caminhada. Abaixo dela, contudo, são pelo menos 4 pontos de lançamento de esgoto numa região predominantemente de classe média. Um deles em frente à prefeitura. Mix. Dias depois de o governo americano saudar o Brasil como um grande parceiro no combate à imigração ilegal, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira que começará a enviar imigrantes brasileiros que tentarem cruzar a fronteira americana com o México de volta ao território mexicano. Sobre o programa conhecido como Protocolos de Proteção de Imigrantes, os brasileiros ficarão no México enquanto aguardam as audiências nos Estados Unidos sobre se suas entradas serão permitidas ou não. O número de brasileiros presos tentando entrar irregularmente nos Estados Unidos aumentou em mais de 10 vezes no ano fiscal de 2019, para cerca de 18 mil, muito acima dos aproximadamente 1.600 detidos no ano anterior, de acordo com o Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras. Depois de alguns dias mantendo a classe artística na expectativa, período no qual declarou estar noivando com o governo, a atriz Regina Duarte aceitou nesta quarta-feira o convite feito pelo presidente Jair Bolsonaro para que assumisse a Secretaria Especial da Cultura. O sim foi oficializado numa reunião da atriz no Palácio do Planalto com Bolsonaro e Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, a quem a pasta da Cultura está vinculada. Fontes dentro do governo acreditam que, agora, Bolsonaro considera a possibilidade de fazer a pasta voltar a ter status de ministério, ou, ao menos, ter uma interlocução direta com o Planalto. Mix Notícias. O ex-governador Sérgio Cabral foi condenado nesta quarta-feira a 14 anos e 7 meses de prisão no processo que apurou o pagamento de propina na área da saúde, no âmbito da Operação Fatura Exposta. É a 13ª sentença de Cabral na Lava Jato. Com a condenação por corrupção passiva nesta ação, as penas de Cabral somam 282 anos, 5 meses e 3 dias de prisão, já contando as revisões em segunda instância. Além do ex-governador, o ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes, recebeu pena de 15 anos por corrupção passiva e pertencimento à organização criminosa, e o ex-subsecretário delator César Romero, de 18 anos. Foram condenados ainda o operador Luiz Carlos Bezerra, 4 anos e 1 mês e 25 dias, os empresários Miguel Skin, 22 anos e 9 meses, e Gustavo Estelita, 19 anos e 6 meses. E pela quarta rodada do Carioca, o clássico Fla-Flu de ontem no Maracanã teve a vitória tricolor por 1-0 com gol de Nenê, resultado que manteve o Fluminense como único time com 100% de aproveitamento na competição. E completando a rodada hoje, quinta-feira, o Botafogo recebe o Resende no Engenhão às 7h15 da noite e o Vasco encara a Cabofriense às 9h30 da noite em São Januário. Mix. Agora nós vamos à nossa equipe Mix de reportagem trazendo informações. Mix Notícias. Bem, nossa reportagem está aqui na rua Mário Bárbara Sobrinho, que é a continuação da Avenida José Carlos Pereira Pinto, no bairro Presidente Vargas, aqui em Guarulhos, onde a equipe já detectou há cerca de mais de 20 dias o entupimento aqui de um vazamento de esgoto, próximo à ciclovia. Segundo os moradores, Águas do Paraíba não toma providência, já tem quase um mês com essa situação aqui, que ficou agravada na semana passada devido às chuvas. E o que acontece? Esse esgoto está indo para a galeria fluvial e também os carros, quando passam, jogam esse esgoto nas pessoas que utilizam aqui a ciclovia. Então, a Águas do Paraíba não toma providência, é um vazamento de esgoto, a gente vê aqui a água suja, já esverdeada, e essa água vai descendo para a galeria fluvial. Então, o meio ambiente é degradado com essas situações, onde a empresa, Águas do Paraíba, não toma as providências necessárias. A gente está aqui cobrindo essa matéria porque é recorrente, Então, os moradores aqui reclamam demais dessa situação, impossibilitando as pessoas. Agora mesmo passou um carro despejando água na ciclovia. A gente volta daqui a pouco com mais informação. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. Agora nós vamos retornar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Muito bem, a situação aqui no bairro Novo Mundo, no Parque Novo Mundo, na rua Operário Valdir Machado com a José Luiz de Freitas, é catastrófica. Temos aqui uma cratera, onde envolve aí também a manutenção da Secretaria de Obras da Prefeitura, que não cobriu esse buraco, onde os moradores, até para prevenir acidentes, taparam com entulhos. A questão da limpeza e, mais uma vez, temos aqui um vazamento de esgoto a céu aberto provocado pela falta de manutenção da Águas do Paraíba. Na hora de cobrar a conta, 50%, a taxa de esgoto mais cara do Brasil, eles cobram. Mas na hora de resolver a situação da população, não há nenhuma atitude sendo tomada. Os moradores falam que isso aqui é recorrente também
E detalhe, com as chuvas da semana passada, a situação estava impossibilitada das pessoas passarem na rua. Temos aqui a imagem, né? Não tem galeria fluvial aqui e a água não escorre, a água fica parada, trazendo o quê? Doenças, agredindo o meio ambiente, porque esgoto é saúde, meio ambiente e saúde estão totalmente relacionados. Inclusive, na matéria anterior, nós esquecemos de frisar que quando o esgoto cai na galeria fluvial, esse esgoto vai acabar saindo aonde? No Rio Paraíba do Sul, degradando mais uma vez o meio ambiente. Então, essa é a reportagem da Mix. Você pode mandar um WhatsApp para nós, 99797-1007. A equipe de reportagem chega até você. Cobramos, então, aqui, tanto do Poder Público quanto da concessionária de Águas do Paraíba, providência para os moradores do bairro Parque Novo Mundo, na rua José Luiz de Freitas, com o operário Valdir Machado. Você ouviu Mix Notícias. Mix.